Olá pessoal, tudo bem? E aí, hein? Como é que vocês estão nos estudos de vocês? Vamos lá. Hoje nós vamos começar a nossa aula 14. Vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver, pessoal, um negócio chamado grandezas proporcionais. Professor, e o que é isso? Isso aí, pessoal, a gente vai. É como se a gente estivesse estudando vários tipos de grandezas entrelaçados, certo? Certo? Então vamos começar aqui com um exemplo aqui, olha. Razão entre duas grandezas de naturezas diferentes. Nós vamos falar da primeira, um exemplo, né? Existem inúmeras grandezas, mas vamos dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que significa. Gramatura do papel, certo? Olha, eu botei aqui. Vamos dizer que você compra uma resma de papel, ou seja, 500 folhas, né? Dentro de aquelas 500 folhas, aquelas resmas, aquela que vem de papel ofício dentro de com 500 folhas, certo? Nela vai estar escrito isso aqui, olha. Isso aqui é um exemplo. 75 gramas por metro quadrado. O que é que significa isso? Primeiro, razão em matemática. O que é que significa razão em matemática? Em matemática, pessoal, razão significa divisão, pessoal, significa divisão. Então, o que é essa gramatura? A gramatura desta resma, deste papel, é 75 gramas por metro quadrado. Então, isso vai depender da espessura do papel, certo? Mais fino, mais grosso. Este papel em particular, por exemplo, vamos dizer que vocês compraram aqui a minha resma, certo? A resma lá na minha loja, na loja Flango Xadrez, certo? E ela apresenta 75 gramas por metro quadrado. Que significa que se você pegar vários papéis, era para até ter desenhado esses papéis. Se você pegar vários papéis e você mede esse lado e mede esse lado e vai juntando esses papéis e bota um no lado do outro e bota no lado do outro. Tchan, tchan, tchan. Aí quando você tiver 1 metro quadrado, quando você medir aqui, bota assim também, olha, assim, assim, assim. Quando você tiver 1 metro aqui e medir daqui para cá e tiver 1 metro também, certo? Não estou dizendo que se serão 6 papéis que vai dar esse metro, mas é um exemplo. Quando vocês pegarem esses papéis, colocar todos um em cima do outro, certo? E fazer uma pilhazinha desses 6 papéis, o que é que vai acontecer? E colocar em cima de uma balança, vai dar exatamente 75 gramas. Então, 1 metro de papel vai ser o equivalente a 75 gramas. 1 metro quadrado, viu, pessoal? 1 metro quadrado. Que é Por que, professor, 1 metro quadrado? Porque a área desse papel é 1 vezes 1. 1 metro vezes metro, metro quadrado. Pronto, entenderam? Não sei. O problema aqui é que a gente não sabe se vocês realmente entenderam, mas eu estou passando mais ou menos o que é que significa isso. 75 gramas por metro quadrado é a mesma coisa que em cada metro quadrado eu vou ter 75 gramas. Eu vou pegar 1 metro quadrado de papel, certo? Quando eu pesar ele, vai dar 75 gramas. Ok, isso aí significa gramatura de um papel, certo? E a minha gramatura vai ser o quê? Como é que você vai calcular essa gramatura? Você vai fazer a massa do papel, dividido pelo quê? Dividido pela área do papel, certo? Dividido pela área
do papel. Ok. Ok. O que é a área? É a multiplicação deste lado com este lado aqui, certo? Se for em formato de quadrado ou de retângulo. Se for em formato já de círculo, já vai ser outro jeito que você vai calcular essa área. Ok? A área do papel. Então, isso que é a gramatura de um papel. E como é que a gente fala isso? 75 gramas por metro quadrado. Professor, toda a resina de papel vai ter 75 gramas por metro quadrado? Não. Vai depender do tamanho do papel que eles colocam lá. Aí eles vão modificar aqui, ó, vão modificar este número aqui. Ok. Ok. Vamos para o próximo. Pronto, no nosso segundo, nós vamos ter aqui, olha aí. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Nós vamos ter a nossa velocidade, o quê? Velocidade média. Velocidade média. Ok. Vamos dizer que nós temos aqui uma cidade A, certo? E aqui nós temos uma cidade B. Entre essas cidades, nós vamos ter o quê? Uma estrada, certo? E por essa estrada, um carro, certo? Um carro, ele vai percorrer, ok? Essa distância aqui todinha, olha, tchan, a distância da cidade A até chegar na cidade B. Ou seja, um carro parte da cidade A para a cidade B. Entre essas cidades existe uma distância de 140 quilômetros. Ou seja, daqui para cá eu tenho 140 quilômetros. Aí continuando. E o carro leva 2 horas para fazer este trajeto. E aí? Qual seria o tempo gasto para percorrer toda qual seria o tempo gasto? Não, pessoal. Qual seria a minha velocidade média? Qual é a velocidade que esse carro vai precisar para percorrer 140 quilômetros em 2 horas? Ele tem que manter uma velocidade constante, certo? Uma velocidade que não muda. Então, qual é a sua velocidade média? Se nós pegarmos os 140 quilômetros, né? E dividirmos isso aqui em 2 horas, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 70 quilômetros por hora. Ou seja, 140 dividido por 2, 70 quilômetros por hora. Então, se este carro, nós estamos dividindo a grandeza distância pela grandeza tempo, certo? 70 quilômetros por hora. Isso significa o quê? Que a minha velocidade média certo? Vai ser a distância percorrida dividido pelo nosso tempo gasto. Ok. Ok, professor. Certo? Ou seja, vai ter uma distância, nesse caso 140 quilômetros, vai ter um tempo. Eu divido a distância pelo tempo, eu vou ter a minha velocidade média. Certo? Nós calculamos a razão, veja, a razão, ou seja, a divisão entre a distância percorrida pelo tempo gasto, entendeu? Uma grandeza dividida pela outra.
Por isso nós estamos vendo razão entre grandezas de naturezas diferentes. Porque aqui, o que são naturezas diferentes? Qual é a natureza desse número aqui de cima? Distância. Qual é a natureza desse número aqui de baixo? Tempo. Entendeu? Temos naturezas diferentes. Estamos vendo aqui exemplos de como fazer tais representações dessas razões, certo? Nós já vimos a nossa gramatura de um papel, né? Aprendemos o que é isso, aprendemos o que é velocidade média e vamos ver o próximo a... Vamos lá, pessoal, próximo é densidade demográfica. O que seria densidade demográfica? Vamos supor que aqui nós temos o quê? Nós temos aqui uma cidade. Aqui é a Bahia, certo? Bahia. Primeiro, a cidade da Bahia é formada por casas, edifícios. Mas quem vive nessas casas? Quem vive nesses edifícios? Pessoas. E o conjunto de pessoas é chamado de população, certo? Então, nós temos aqui a cidade da Bahia e várias pessoas que moram nessas casas, né? Aí presta atenção. O estado da Bahia tem uma área aproximada de 564.333,1 quilômetros quadrados. Isso em 2017. E em 2017 e também, e provavelmente hoje, né, pessoal? E em 2017, sua população era de 15.344.447 habitantes, certo? Então, se nós pegarmos a quantidade de habitantes, certo? E dividirmos isso daqui pela área da Bahia, 500, certo? Habitantes, né? Habitantes. E aqui, quilômetros quadrados. Nós vamos ter que valor aqui? Nós vamos ter, olha, quando eu divido 15.344.447 por 564.733,1, nós vamos ter 20, aproximadamente, aproximadamente 27,17 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, em 1 quilômetro quadrado, certo? Em um pedaço da Bahia, que mede 1 quilômetro quadrado, certo? Eu vou ter 27,17 habitantes, certo? Em 1 quilômetro quadrado, eu vou ter 27,17 habitantes. Isso é a minha densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, para que eu consiga calcular a densidade demográfica, para que eu consiga calcular a minha densidade demográfica, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho duas grandezas, né? Duas grandezas, não é isso? Grandezas o quê? De naturezas diferentes. Aqui eu tenho a grandeza representando habitantes e aqui a grandeza representando quilômetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de habitantes e vou dividir, olha, a quantidade de habitantes pela área da região que eu quero. Nesse caso aqui, geralmente tem tudo quilômetros quadrados, né? Mas eu posso usar uma área diferente, certo? Uma área diferente.
Por exemplo, nesse caso, eu usei 564.063,1, ok? Eu posso usar a quantidade de dois estados, né? A Bahia, né? A Bahia e o Sergipe, a Bahia e o Piauí, saber quantos habitantes tem em determinada região. É assim, densidade demográfica, número de habitantes dividido pela região dada lá. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo. Vamos lá. Consumo médio. O que é o consumo médio? Nós sabemos que hoje em dia essa gasolina está extremamente cara. Eu acho essa gasolina extremamente cara. Por exemplo, hoje botei gasolina ontem, 4,69, certo? No posto, o mais barato que eu encontrei, 4,69. Eu acho isso muito, um litrozinho de gasolina, certo? Para isso, o que é que nós fazemos? Nós precisamos de estratégias para poder gastar menos, né? Quem quer gastar dinheiro à toa? Eu mesmo não quero, não. Então, estratégias. Como é que nós vamos usar essas estratégias? Através de calculando o consumo médio. O que é o consumo médio? Vamos dizer que você saiba quantos quilômetros você vai conseguir percorrer com um litro de gasolina. Se você sabe a distância de determinado lugar, você vai ver quantos litros de gasolina você vai utilizar para chegar naquele lugar e fazer sua estratégia. Qual o melhor caminho, por exemplo, você pode usar para chegar naquele lugar e gastar menos combustível. Então, eu tenho aqui aqui, olha, eu tenho aqui uma estrada e esse carro, eu estou usando mesma figura, né, do que o outro exemplo, certo? Esse carro vai percorrer essa distância, certo? Então, um carro percorreu 444 quilômetros, certo? E gastou 37,5 litros de combustível. Eu quero saber quantos quantos quilômetros este carro fez com 1 litro de combustível. Vamos dizer gasolina, né? Gasolina. Como é que eu faço isso? É só eu pegar a distância percorrida, quilômetros, e dividir, olhe, pela quantidade de combustível total que ele gastou. Então, o que é que eu vou ter aqui? Se eu pegar 444 dividir por 37,5, eu vou ter 11,84 quilômetros por litro. Caramba, professor. Quer dizer que esse carro com 1 litro de gasolina, por exemplo, vamos dizer que é gasolina, ele vai gastar 11, ele vai percorrer 11,84 quilômetros. Rapaz, tá vendo aí como a gente, com a nossa matemática, nós estamos usando, né? Que vocês perguntam tanto, professor, onde é que eu vou usar isso? Você vai usar aqui. Olha, você vai usar aqui, você vai usar na sua vida para saber quanto é que você vai percorrer com 1 litro de gasolina, certo? Se ficar mais barato, você percorre mais. Se ficar mais caro, você percorre menos. E eu acho que agora vai ficar mais caro. É. Então, significa, pessoal, que o meu consumo médio, você veja que vários carros têm em seu computador de bordo esse nome, consumo médio. Ele vai fazer esse cálculo aqui. Ele vai fazer você percorrer uma distância e vai dividir pela quantidade de litros, certo? Que você está gastando. Distância percorrida dividido pelo que, hein? Pelo volume de combustível
consumido. Entenderam? O que é o volume de combustível consumido? É a quantidade de combustível que você consumiu em determinada distância, certo? Nesse caso, eu consumi 37,5 litros para percorrer 444 quilômetros, certo? Então, é assim, pessoal, que nós calculamos. Ok, pessoal, então, assim, é isso, né? Vamos finalizar por aqui. E ainda vou passar por aqui para mostrar vocês o exercício, ok? Explicar mais ou menos como é que se faz o exercício. Então, calma, até não. Já. Pronto, pessoal, como prometido, a nossa atividade 14, certo? Certo. Aí nós temos aqui, primeira questão, entre 1968 e 1969, Robin Knox Johnson, não sei pronunciar esse nome, mas deveria saber, que é Robin Johnson, acho que é Johnson aqui. Foi a primeira pessoa a dar a volta ao mundo em um barco à vela, sozinho e sem aportar, ou seja, sem parar em nenhum lugar, certo? Ele percorreu 48.478 quilômetros em 312 dias. Aí eu pergunto, qual foi a velocidade média em quilômetros por dia? Então, em um dia, ele andou quantos quilômetros? Eu quero saber isso. Aí você vai usar lá o que eu falei no vídeo. 2. A área do estado do Rio Grande do Sul é 281.731,445 km². Segundo o IBGE, em 2017, a quantidade de habitantes desse estado era 11.322.787 habitantes. Sabendo disso, calcule sua densidade demográfica. Você vai ver lá como eu expliquei densidade demográfica e tentar calcular aqui. Terceira questão. Você vai a uma papelaria comprar uma resma de 100 folhas de papel ofício para estudar matemática, pois eu sei, no fundo do coração de vocês, que vocês adoram a minha matemática. Não é? É. A vendedora coloca o pacotinho em cima do balcão e percebe que tem escrito 75 gramas por metros quadrados no papel, né? E no pacote, tá? Que é no pacote, mas já foi. E diz: ela diz a você, eu vendo esse papel e sinceramente, vírgula, nunca soube o que significa esse valor. Não sabia ela que antes de ir para a papelaria, pessoal, tem uns errinhos gramaticais, porque eu redigi essa questão todinha e realmente eu não analisei ela, mas vamos ajeitando aí. Não sabia ela, mas antes de ir para a papelaria, você havia estudado o vídeo relacionado ao valor descrito. Você tinha estudado esse vídeo. Você sabia o que significava esse valor. Sendo assim, você vai explicar com as suas palavras, de forma correta e matemática, como você explicaria à vendedora. Ok, vai escrever o que é que significa esse número aqui. Ó. Quarta questão. Um carro percorreu uma distância de 392 km em uma rodovia. Abastecendo o tanque, abastecendo o tanque, viu que o carro havia gastado 35 litros de gasolina para percorrer essa distância. Portanto, qual foi o consumo médio do carro no percurso descrito? Então, vocês vão ver lá o assunto consumo médio e vai ver como é que calcula. Ok, pessoal, então é isso aí para essa semana e tchau!